O que é que um vaso de flores antigo e uma nave espacial têm em comum? Parece uma pergunta estranha, não é? Mas a resposta é um material que nos acompanha há milénios. Hoje, vamos mergulhar na incrível jornada da cerâmica, desde a lama mais simples até à tecnologia de ponta. Mas vamos lá pensar nisto a sério. Como é que um simples bocado de lama de terra molhada se consegue transformar num objeto tão forte, tão resistente, que os arqueólogos o encontram praticamente intacto milhares de anos depois? É uma pergunta incrível e a resposta é ainda mais fascinante. Vamos a isso. Muito bem. Para percebermos esta magia, temos de começar pela base de tudo, o ingrediente principal, a argila. A argila tem uma característica que é quase um superpoder. Chama-se plasticidade. E o que é que isto significa? Basicamente, é a capacidade que ela tem de ser moldada em quase tudo que a nossa imaginação quiser. Quando está úmida, podemos fazer um prato, uma taça, uma figura. E o mais espetacular é que, quando seca, ela mantém exatamente a forma que lhe demos. Mas atenção, secar é só a primeira parte. A verdadeira transformação, a mudança a sério, acontece com o fogo. Quando a argila vai a um forno bem quente, não está só a perder a água que lhe resta. Está a sofrer uma alteração química, que é permanente. O calor é tão intenso que funde as partículas minúsculas da argila umas nas outras. E o resultado? Um material completamente novo, duro, durável. E o mais importante, uma vez transformado em cerâmica, nunca mais, mas nunca mais mesmo, volta a ser lama. E esta descoberta, uau, mudou completamente a história da humanidade. Não foi só sobre fazer umas taças, foi uma autêntica revolução. Para percebermos o impacto disto, temos de viajar no tempo, até ao período neolítico. Tentem imaginar como era a vida antes disto. Para guardar coisas, usavam-se cestos de fibras vegetais ou peles de animais. Agora, como é que se guarda água ou uma sopa num cesto? Não dá, pois não? Vertia-se tudo. A comida estragava-se muito mais depressa. Mas quando os potes de cerâmica apareceram, isso mudou completamente as regras do jogo. De um momento para o outro, tornou-se possível guardar os grãos da colheita durante meses a fio, a salvo da umidade e dos roedores. Podia-se cozinhar sopas e guisados, o que permitiu extrair muito mais nutrientes dos alimentos. E com a capacidade de guardar comida, as pessoas já não precisavam de andar sempre a vaguear. Podiam fixar-se num sítio, criar aldeias, que mais tarde deram origem a cidades. A cerâmica foi, literalmente, um dos pilares da nossa civilização. Ok, a cerâmica era super útil, já percebemos, mas havia um problema. Fazer um pote à mão era um processo lento, muito lento, até que uma nova invenção veio acelerar tudo de uma forma incrível. As pessoas já faziam objetos de argila há milhares de anos, primeiro pequenas figuras, depois potes, mas tudo feito à mão, com muita calma e paciência. E depois, por volta de 3500 a.C., lá na Mesopotâmia, alguém tem uma ideia de gênio, a roda de oleiro. E a partir desse momento, nada voltou a ser como de antes. Antes da roda, fazer um vaso era um trabalho de minúcia. Era preciso ir enrolando tiras de argila, umas sobre as outras, para construir as paredes. Demorava imenso tempo e as peças nunca saíam perfeitamente direitas. Com a roda, puf! Um artesão habilidoso conseguia fazer um vaso perfeito, simétrico, em poucos minutos. Foi o início da produção em série na cerâmica. Isto teve uma consequência social gigante. Fazer potes deixou de ser uma tarefa doméstica, algo que cada família fazia para as suas próprias necessidades. Tornou-se um ofício, uma profissão. Surgiram os especialistas, os oleiros, que montaram as suas oficinas e começaram a vender os seus produtos nos mercados. Muito bem, já viajamos pela história, mas agora vamos mergulhar um bocadinho na ciência por trás de todo o processo. Afinal, como é que isto funciona etapa por etapa? Antes de ir para o calor do forno, a peça tem de secar na perfeição. E este processo tem 3 fases importantes. A primeira, claro, é quando a argila está úmida e maleável. Depois, atinge uma fase que os oleiros chamam ponto de couro. A peça já está firme, já não se deforma, mas ainda está fria e um pouco úmida. É a altura ideal para juntar uma asa a uma chávena, por exemplo. Por fim, chega ao estado osso seco. Aí está completamente seca, muito frágil e pronta para o grande teste: o fogo. E é no forno que acontece aquele momento mágico do que falámos. O nome técnico é sinterização. É um nome um bocado esquisito, eu sei, mas a ideia é fácil de perceber. O calor torna-se tão intenso que as partículas microscópicas de argila começam a fundir-se nas pontas e a colar-se umas às outras. É como se de repente se dessem todas as mãos para formar uma rede super forte. É este processo que transforma a argila seca e quebradiça num objeto sólido e para sempre. Claro que nem toda a cerâmica é igual. Isso depende do tipo de argila e, sobretudo, da temperatura do forno. A terracota, como a dos vasos de plantas, coze a uma temperatura mais baixa e fica porosa, ou seja, deixa passar a água. A faiança, como a maior parte da nossa louça, coze a uma temperatura média e também é porosa. E depois temos a porcelana.
A porcelana é a estrela de rock das cerâmicas. Cose a temperaturas altíssimas, o que a torna super dura, impermeável e até um pouco translúcida. E já que falamos da faiança ser porosa, os esmaltes ou vidrados são a solução. Eles não servem só para dar cor e brilho. A sua função principal é criar uma fina camada de vidro à superfície da peça. Essa camada sela todos os pequenos buracos, os poros, da cerâmica. É por causa disto que podemos comer uma sopa num prato de faiança sem que o prato absorva o caldo todo. Chegamos à última parte. Vimos a ciência, vimos a história. Agora vamos juntar tudo e perceber como é que este material tão antigo nos ajuda não só a desvendar o passado, mas também a construir o nosso futuro. Pode parecer estranho, mas para um arqueólogo, um monte de cacos partidos pode ser um verdadeiro tesouro. São como páginas de um livro de história. Um fragmento pode ajudar a datar um local com séculos de idade. Se a cerâmica foi feita num sítio e encontrada a centenas de quilómetros, isso prova que havia rotas comerciais. E as decorações contam histórias, mostram rituais, deuses, cenas do dia-a-dia. São autênticas cápsulas do tempo. Ok, a cerâmica é fundamental para o passado, percebido. Mas e hoje? Para além dos pratos, das canecas e dos vasos, onde é que a cerâmica anda escondida? Bem, a resposta pode ser surpreendente, porque ela está em todo o lado. Lembram-se da resistência ao calor? Pois bem, a ciência moderna pegou nessa propriedade e levou-a a um extremo inacreditável. As placas que protegem as naves espaciais do calor da reentrada na atmosfera são de cerâmica. As pastilhas dos travões de um carro de Fórmula 1? Cerâmica. Na medicina, próteses para os ossos ou dentes são feitas de cerâmicas especiais porque o nosso corpo aceita-as muito bem. E dentro do nosso telemóvel ou computador estão centenas de pequenos componentes de cerâmica a funcionar como isoladores elétricos. É incrível. Pensem nisto por um segundo. Começamos com um bocado de lama moldado à mão pelos nossos antepassados e chegamos a componentes essenciais para a exploração espacial. A viagem da cerâmica ao longo da história é absolutamente espantosa e deixa-nos a pensar: o que vem a seguir? Qual será a próxima grande revolução deste material que nos acompanha desde o início da civilização? O futuro, tal como um pedaço de argila, ainda está a ser moldado.